Olá, pegadas! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Brenda e nós estamos em um mês super especial, que é o mês da família. E essa semana nós vamos falar sobre algo muito especial. Na verdade, nós vamos vir com uma série que fala sobre família, mas de um tema muito importante, que é tipos de família. Quem você é na sua? E essa semana eu vou falar sobre alguém que talvez você nem conheça na Bíblia, ele está na Bíblia lá no Novo Testamento, às vezes talvez você nem saiba a história dele. Eu vou ler para vocês. Tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Bom, essa pessoa que eu falei, que é o Timóteo, ele cresceu com a mãe e com a avó dele. Então foram as pessoas que foram a inspiração. Aqui na Bíblia não está falando que ele teve um pai ali que esteve para instruir. Ou seja, não é um tipo de família que a gente está acostumado na nossa cabeça, que é um pai, a mãe, o irmão. Timóteo, segundo a Bíblia, ele não teve isso aí. Talvez ele teve um pai assim por um momento da vida, mas na Bíblia só está falando que a maior das inspirações dele foi a avó dele e a mãe. Mas olha só que legal, Paulo, ele foi um exemplo de pai para Timóteo. Mesmo que Timóteo ele não teve ali tanta referência de pai, ele teve a referência de pai na vida de Paulo. E eu acho isso muito interessante porque eu me identifico demais com a vida de Timóteo, porque eu também não tive uma referência de pai na minha vida. Mas desde quando eu era criança, nunca tive um pai assim quando eu era pequena. Mas aí quando eu cresci, eu conhecia Jesus, mais ou menos quando eu tinha uns 10 anos, o Senhor ele me colocou em uma família. A palavra do Senhor diz que o Senhor ele faz o solitário habitar em família, gente. Olha que legal. Então eu me sentia muito sozinha porque o meu maior sonho quando era criança era ter um pai, era ter uma família estruturada. E o Senhor me mostrou que meu pai e a minha mãe, eles estão aqui, eles conhecem Jesus. Amém? E nesse período, né, que eu me sentia solitária, me sentia muito sozinha, o Senhor, ele falava muito comigo na palavra, ele sempre dizia para que eu permanecesse firme e que o Senhor era a minha família e que no tempo certo, ele ia enviar pessoas que iriam cuidar de mim. Lá em Josué, tem uma palavra que Deus falava muito comigo, na verdade ainda fala, né? Lá em Josué 1, versículo 5, na parte B, diz assim: Não te deixarei e nem te desampararei. Então, sempre quando eu me sentia sozinha, eu orava e falava: Senhor, eu não tenho um pai. Mais pra frente também, eu fiquei sem a minha mãe, eu não cresci com a minha mãe, eu cresci com a minha avó, com algumas pessoas que estavam ali perto de mim. Então, mais pra frente, eu fiquei sem meu pai e sem a minha mãe. Então, eu ficava me sentindo muito sozinha, eu ficava: Senhor, quando que eu vou me sentir amada de verdade? Quando que o Senhor vai me envolver em uma família mesmo? E lá nesse versículo, o Senhor sempre falava comigo: Eu não te deixarei e jamais te desampararei. Eu não te deixarei e jamais te desampararei. E isso mexia muito comigo. E outra palavra que o Senhor falava também comigo está lá em Salmos 27, versículo 10. Diz assim: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, o Senhor, ele sempre falava com isso, essas palavras dentro do meu coração, e eu me sentia amada por Deus, acolhida por Deus. E até que um dia, o Senhor, ele colocou uma família para que realmente cuidasse de mim, um pai, uma mãe, uma família que realmente tem a referência de Deus sobre a minha vida. Mas eu quero deixar um recado muito importante para vocês. Um recado de Deus para vocês. Não importa onde você esteja, não importa que tipo de família que você está, o importante é quem você é na sua família. Por exemplo, eu estive em famílias que não eram cristãs, que não conheciam Jesus, mas eu conhecia, então eu era referência
notícia de Deus para a vida deles, falava de Jesus, abria a palavra. Quando eu chegava da igreja, eu era criança, tá? Eles não conheciam Cristo. Então, quando eu chegava da igreja, eu falava assim: olha só que legal, a palavra que eu aprendi hoje. Eu abria a Bíblia e mostrava para eles, eles não estavam entendendo nada, mas eu ia lá e falava aquilo que eu aprendia na célula, aquilo que eu aprendia no culto. Então, esse é o seu papel. Se o seu pai ou sua mãe não conhece Jesus, ou se você mora com a sua avó, você mora com a sua tia, leve a palavra de Jesus, a palavra que você tem aprendido na célula, leva para sua casa também. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você se sinta amado por Deus. Em nome de Jesus, amém!